Olá, queridos, eu quero compartilhar com você nesse dia uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Como enfrentarmos tempos difíceis e guerras espirituais. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que guerras espirituais existem, elas são reais. Você crendo ou não, você entendendo ou não, existe uma guerra espiritual acontecendo nesse momento. E é como a lei da gravidade. Não porque você não entende ou porque você não acredita, isso não deixa de influenciar a sua vida. Então essas guerras que existem, elas sim influenciam a nossa vida. E existe uma guerra espiritual acontecendo nesse momento. Contudo, nem tudo que passamos, nem todas as coisas que a gente enfrenta é uma guerra espiritual. Nem tudo que a gente passa é um demônio. Seria muito fácil a gente pensar que tudo que a gente passa, todas as coisas difíceis são demônios, porque o demônio a gente expulsa. Mas lidar com o nosso caráter, lidar com coisas que nós temos que fazer, a gente precisa tomar a responsabilidade e, de fato, agir. A responsabilidade, ela é e continua sendo nossa. Então eu quero compartilhar com você o que a Bíblia diz sobre quem são os nossos inimigos e quais são as situações que a gente enfrenta e pode estar enfrentando. Porque quando a gente entende qual é o nosso inimigo, a gente sabe qual é a arma que a gente deve usar. Quando a gente sabe o que nós estamos passando, a gente sabe qual a postura que nós devemos ter naquela situação. É mais fácil a gente passar, talvez nem seja mais fácil, mas a gente tem mais entendimento. O entendimento vem e a gente consegue passar sabendo que está havendo algum crescimento na nossa vida. Então a Bíblia fala que existem 3 inimigos que a gente pode enfrentar. O primeiro inimigo que a Bíblia fala é o diabo. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é o nosso inimigo. Deus não tem inimigo, a Bíblia fala que ele não existe alguém que se compare a ele, não existe igual. Seria algo assim, unfair, seria algo injusto Deus ter um inimigo, porque diante de Deus, o diabo é simplesmente uma pulguinha que ele tira dali. Então o diabo, a Bíblia fala que o Satanás é o nosso adversário. Esse é o primeiro inimigo que a Bíblia fala. O segundo inimigo é este mundo, o sistema do mundo, o sistema que nos rodeia, são as ideologias, as filosofias do mundo, que também estão contra a palavra de Deus. Elas também são conhecidas como um dos nossos inimigos. E o terceiro somos nós mesmos. Se eu perguntasse para você nesse momento aqui mesmo, qual você acha que é o pior dos inimigos? Diabo, o mundo ou nós mesmos? Certamente nós diríamos que nós somos o pior dos inimigos. Quando a gente olha como enfrentamos esses inimigos, o primeiro que a gente vê é o diabo. Como a gente enfrenta o diabo? A Bíblia fala no livro de Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a primeira coisa que a gente vê para a gente enfrentar o diabo, a forma que a gente enfrenta Satanás é se submetendo a Deus, se submetendo à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim. Se submeta à palavra de Deus e resista ao diabo. Esta é a forma como a gente vence Satanás. A gente não precisa lutar contra o diabo. Jesus já enfrentou na cruz e ele já venceu Satanás de uma vez por todas. Agora nós precisamos estar submetidos à palavra de Deus e resistir ao diabo. Porque quando você não abre brecha, quando eu não abro brechas, quando eu não dou lugar a Satanás, ele não tem direito legal de entrar na nossa vida. O segundo inimigo que a gente vê é o mundo. O sistema do mundo, as ideologias do mundo, as filosofias do mundo. Como a gente enfrenta isso? Romanos capítulo 12, versículo 2, fala assim: não vos conformeis com este mundo, não entrem no padrão deste mundo, não entrem na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos então não entrar no padrão que o mundo ele está nos oferecendo. Numa geração de likes e tantas lives, assim como essa também, né? Existe um perigo, querido, de nós queremos estar aí sempre se parecendo, ou estar querendo sempre se promover, ou aquele que tem a melhor casa, aquele que tem o melhor trabalho, ou aquele que tem o melhor casamento, aquele que tem o melhor relacionamento. E, querido, dentro de tudo isso, nós precisamos saber que nós estamos indo na contramão dos padrões deste mundo. Jesus nunca foi politicamente correto. Aliás, Jesus, ele quebrou paradigmas, quebrou ideias que as pessoas achavam que eram corretas nos seus dias. Ele foi totalmente
contra o sistema da sua época. Jesus foi contrário às coisas que o mundo dizia que era correto. Inclusive coisas que as pessoas diziam que eram parte da lei de Deus. Ele nunca quebrou as leis de Deus. Ele nunca cometeu uma iniquidade. A Bíblia fala que ele sempre foi justo, porém Jesus curou no sábado. Jesus, porém, sentou com pecadores. Jesus, porém, conversou com uma mulher quando não era conhecido esse costume, não era aceito esse costume. Jesus, ele quebrou as leis dos homens que não estavam de acordo com as leis de Deus para estabelecer o reino. Ele foi na contramão do mundo, literalmente, querido. E nós vivemos em tempos, e nós vemos dias, e nós temos dias aonde nós precisamos ter uma postura de saber que mesmo que as leis mudem, a palavra do Senhor continua a mesma, a palavra de Deus é a mesma. A Bíblia fala, passa o céu e a terra, mas a sua palavra jamais mudará, a sua palavra jamais passará. Assim como no tempo onde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viviam em tempos onde as leis iam contra a palavra, eles falaram, a gente não vai se prostrar a essas leis, a gente vai permanecer naquilo que Deus nos falou, ainda que venha uma fornalha, venham querer nos tirar a vida, e se morrermos, morreremos. Amém, querido? Então isso é uma mentalidade de transformação de mente. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente entende que esse inimigo que é o mundo, que é o sistema do mundo, né, que tenta ditar a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de agir. A gente tem que não buscar, querido, criar fãs, mas discípulos. Jesus não me chamou, Jesus não te chamou para ter fãs. Jesus não me chamou para ter likes. Jesus não te chamou para outra coisa, senão para formarmos discípulos dele, discípulos de Jesus. E se o mestre, se o pai, ele foi odiado, glória a Deus, porque nós também seremos. E a terceira coisa que a gente vê é a nossa própria carne, talvez a mais difícil de todas, de vencermos. Por quê? Porque o diabo podemos resistir, ele vai fugir de nós. O mundo nós resistimos, nós nos opomos ao mundo, mas e a nossa carne? A nossa carne, como a palavra de Deus diz em Romanos 8, 12 e 13, há uma luta constante, nós precisamos matar a nossa carne. Os desejos carnais, as vontades carnais que todos nós passamos, todos nós enfrentamos diariamente, desejos carnais, sejam por coisas, uma mentalidade carnal, sejam por coisas que são contrárias à palavra de Deus, promíscuas, ou também, talvez, por simplesmente coisas que são uma mentalidade simplesmente natural e mundana. Quando Jesus nos chama para pensar nas coisas que são do alto. Então, querida, nossa mente precisa estar nas coisas que são do alto. Como nós matamos a carne? Como nós matamos os desejos da nossa carne, alimentando as coisas que são do Espírito. Nós temos, então, aqui identificado 3 inimigos. Quando nós identificamos os inimigos, é o primeiro passo para a gente poder enfrentá-los, mas também é importante nós entendermos o que nós estamos passando. E aqui eu quero falar com você sobre essa questão do entendimento de reino. Jesus, ele fala sobre a questão de nós entendermos o reino. Porque se você não entende o que você está passando, se eu não entendo o que eu estou passando, querido, eu posso me perder. Eu posso perder muito tempo. Eu posso estar pedindo para Deus fazer uma coisa quando, na verdade, eu deveria estar fazendo. Mateus, capítulo 13, versículo 12, Jesus fala assim, aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que ele tem, ele vai perder. Quando eu ouvi esse texto a primeira vez, talvez eu sem entender direito do que o texto falava. Eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com esse texto? O que o Senhor quer dizer com aquele que tem, será dado mais? E aquele que não tem, vai perder até aquilo que tem. Jesus estava falando sobre entendimento de reino. Se você ler a palavra, se você ler o texto e o contexto, ele está falando daquele que entende as coisas do reino. Vai crescer no seu entendimento. Quando você entende o que você está passando, quando você entende, há um crescimento. E olha que grande oportunidade nós estamos tendo nesse momento de pandemia, de quarentena, de crescer, querido. Mas se você não entender esse tempo que você está passando, talvez você vai perder toda uma quarentena, você vai desperdiçar uma oportunidade que Deus está te dando de crescer. Então eu quero trabalhar com você 3 lugares. O primeiro lugar é um local chamado batalha.
O segundo local é um local chamado deserto. E o terceiro local é um local chamado consequência. Então vamos falar mais uma vez. Batalhas, que são as guerras espirituais, desertos e consequências. Quero começar com a palavra consequência. Consequência de pecado ou de decisões ruins. Consequências de coisas que fizemos. Como que eu devo agir diante de uma situação que é uma consequência? Não adianta eu orar. Primeira coisa, não adianta eu orar e falar, Deus, me ajuda diante dessa situação. Por quê? Porque é uma coisa que eu preciso fazer. Se o que eu estou enfrentando nesse momento, se o que você está enfrentando nesse momento é uma consequência. Um pastor amigo meu do Texas fala assim que 95% das coisas que nós pedimos oração são apenas consequências dos nossos atos. Talvez o número é alto, mas eu creio que há muita coisa que a gente fala, ai Deus, que luta que eu estou enfrentando, que ele não é luta, é uma consequência. É simplesmente uma consequência do que você escolheu. É simplesmente uma consequência de um pecado. Se a questão, querido, é pecado, qual é a minha responsabilidade? Se arrepender. É se arrepender e mudar. Porque pecado, querido, pecado não adianta eu orar e falar, ai Deus, me ajuda a vencer essa situação. Pecados pode trazer enfermidades, falta de perdão, A gente já viu muitas vezes essa história, não é verdade? Pessoas que não perdoam, pessoas que não liberam perdão, elas às vezes adoecem, doenças respiratórias, doenças cardíacas, né? Doenças até mesmo no estômago, por falta de perdão, por falta de liberar perdão, por causa de pecados cometidos no passado. Querido, a gente sabe que existem consequências e para as consequências só há um caminho, o arrependimento. O arrependimento é a mudança. Se você errou e pecou contra alguém, o que eu devo fazer? Eu preciso ir lá, e é um techuvá, eu preciso ir lá e consertar a situação. A justiça de Deus precisa entrar naquela situação. Amém? Portas foram abertas, então eu preciso ir lá e fechar essas portas. Às vezes existem consequências de coisas, de atos, que às vezes não é nenhum pecado. Às vezes alguma coisa simplesmente que é uma decisão errada e eu agora preciso lidar com essa decisão, eu preciso agora enfrentar essa decisão. Ah, eu comprei uma casa e foi uma decisão errada, o que eu devo fazer agora? Eu estou agora enfrentando essa situação. Talvez eu possa orar para Deus, Deus me dá sabedoria, eu posso pedir para que Deus me ajude agora nesse momento a vencer, mas são coisas que eu preciso fazer. As decisões sou eu que tenho que fazer. Deus não vai descer do céu e vai tomar a frente numa situação que eu preciso fazer. Amém? Jesus, quando ele curava algumas pessoas, a gente vê que ele falava assim, vai e não peques mais. Por quê? Porque aquele pecado tinha causado doença. Então, querido, a gente vê que pecados e decisões erradas geram consequências. O que eu tenho que fazer diante da consequência? Me arrepender, mudar, ir lá e acertar. Às vezes você fala, poxa, mas eu casei errado, lá atrás nem conhecia Jesus, né? Casei com uma pessoa que não era convertida. O que eu faço agora? Eu vou separar? Não, querido. O que você deve fazer é o quê? É tomar atitudes. E aqui agora você vai viver com essa consequência. Então agora o que você vai fazer é tomar atitudes que vão de fato orar pela pessoa. Ora por ela. Você não pode mudar a pessoa, mas você pode mudar você mesmo. Amém? Você pode mudar você mesmo. E quando você muda as circunstâncias ao seu redor, elas podem mudar. Você pode influenciar aquela pessoa. Amém? Então, escolhas erradas, precisamos consertá-las. Segunda coisa, desertos. O crente gosta da palavra deserto, né? Ah, eu estou passando por um deserto. Às vezes não, às vezes é uma consequência, às vezes é uma batalha, mas às vezes é deserto. O deserto são lugares pelos quais nós passamos, lugares áridos, tempos na nossa vida onde a gente passa, que são tempos de fato difíceis. Não é uma consequência, você não fez nada de errado para estar naquela situação, e a Bíblia fala assim que o sol vem para todos, né? O sol vem para todos. Situações como essa que estamos enfrentando agora, veio para todos. Não é verdade? Para os bons e para os ruins. E desertos, querido, nós vemos que os israelitas passaram.
Os israelitas passaram pelo deserto, Jesus passou pelo deserto, Davi, Salmo 42 fala que ele passou por um deserto, como a corça que ansiava por águas, assim minha alma estava sedenta por ti. Salmo 63 fala sobre isso também. Nós vemos que José passou por desertos na sua vida. Né, tempos difíceis, Elias passou por desertos, onde ali ele estava na beira de um riacho, tudo estava seco. Nós vemos que muitos homens de Deus, e nós também passamos por desertos. Agora, por que passamos pelos desertos? Os desertos, eles nos ensinam a se tornar dependente de Deus. O deserto te ensina a se tornar dependente de Deus. Por quê? Porque não existe nada no deserto. Então você precisa depender de Deus. Não tem ninguém, não tem nada. O que existe no deserto são cobras e escorpiões. Então a sua dependência é em Deus para te proteger, para te alimentar. Quando você passa pelo deserto, você fala, Deus, eu preciso de ti. Eu estou aqui totalmente dependente do Senhor nesse lugar. Mas o deserto é um local maravilhoso, onde você experimenta o maná que vem do céu, a provisão que vem de Deus. O deserto é onde os corvos alimentam. O deserto é o local, querido, onde você vê água sair da rocha. O deserto é um local onde Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Desertos são locais de grandes manifestações de Deus. Quando você entende isso, você fala, poxa, eu estou passando por isso, essa situação é um deserto, é uma situação difícil na minha vida. Deus quer se manifestar, talvez, e te mostrar, e te levar para locais de dependência mais profundos nele. Amém? Locais de mais dependência no Senhor. O deserto não é para te matar, querido. O deserto não é para destruir a sua vida. Talvez você fale, poxa, mas eu estou passando por essa situação. Eu já vou falar como que a gente passa pelo deserto. O deserto, querido, ele é para te purificar. O povo de Israel saiu do Egito e eles tinham uma promessa de entrar na terra prometida, mas eles não entrariam na terra prometida com a mentalidade de Egito. Então eles tinham que passar pelo deserto. O deserto era para purificar eles. A ideia que Deus tinha era 40 dias, vocês vão passar por esse deserto. Eles ficaram 40 anos porque eles não entenderam o que eles estavam passando. Por isso que eu falo para você, quanto mais rápido você entende o que você está passando, mais rápido você vai passar. Quanto mais rápido você entende o porquê você está passando, você absorve os processos, você entra no que Deus quer fazer com você. Não é só entender, é você começar a entrar no que Deus tem para você. Amém? Às vezes é quebrar o orgulho, às vezes é arrependimento, às vezes é purificação, às vezes é dependência mais de Deus. Deus quer falar com você no deserto. Outra coisa interessante de deserto. Deserto é local de intimidade com Deus. Por quê? Porque não existem muitas vozes no deserto. Deserto é local onde você pode escutar claro a voz de Deus falando com você. Eu não sei você, mas eu tenho crescido tanto nesse tempo de quarentena, na minha fé. Eu tenho passado por esse tempo de quarentena assim, crescendo tanto em Deus. Tanto em Deus. Tem sido um tempo precioso para a minha vida. Amém? Porque a gente cresce, a gente aprende, a gente cresce no deserto. Deserto, querido, é um local onde você sai com poder e autoridade. Você vê que Jesus passou 40 dias em um deserto. Depois desse período, ele saiu e a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo e andando no seu poder. Então, deserto, quando você passa, talvez você fala, poxa vida, por que eu estou passando por isso? Essa luta no meu casamento, essa luta na minha casa, essa luta financeira, por que eu estou passando por isso? Mas quando você sai disso, você tem autoridade para falar sobre isso. Você fala, poxa, eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu sei do que eu estou falando. É como os discípulos, que a Bíblia fala que eram homens iletrados, eram homens que não sabiam, talvez, ler e escrever, mas eles tiveram intimidade com Jesus. E quando eles andavam com tanta convicção, que eles falavam para as pessoas, olha, seja curado, seja liberto. E quando foram questionados os discípulos, eles falavam assim, olha, a gente não entende muita coisa, mas a gente conheceu ele, a gente andou com ele. Isso nos deu autoridade e nos deu assim autoridade para falar. A gente conheceu ele, a gente viu os milagres que ele fez, então a gente pode falar do que ele tem feito e aquilo que a gente tem ouvido. Por isso, querido, o deserto te dá autoridade. Quando você passa pelo deserto, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, o que você está passando, querido, é passageiro, não é para te matar. Então, como você vence o deserto? Entendendo o que você está passando. Entendimento, querido, entendimento te faz passar. Amém?
entendimento te faz passar. E a terceira e última coisa são as batalhas espirituais. Batalha espiritual é verdade, é real, existem anjos, existem demônios que estão lutando e nós estamos numa batalha. Constantemente nós estamos numa batalha. Há uma guerra espiritual acontecendo neste momento. Eu creio, querido, que existem forças das trevas se levantando. Eu não estou dizendo que foi o diabo que lançou esse vírus ou nada, mas a gente vê tanta investida de Satanás em pequenas coisas. Por exemplo, na sua casa, você que é pai e mãe, talvez você está vendo um aumento da irritabilidade dentro da sua casa. A falta de paciência. E você vê dardos inflamados do maligno. Você olha para o teu marido, você quer matar ele. Você olha para os teus filhos, você fala assim, Senhor, eu não aguento eles mais. Não é verdade? Então a irritabilidade talvez aumentou. Existem crianças, idades. A gente viu aqui esses dias atrás um jovem em Oklahoma, outro local, que se suicidou com 12 anos por causa do isolamento. Ele se sentia sozinho. São situações talvez extremas, mas que a gente vê que Satanás está sim lutando constantemente e há uma batalha. Agora deixa eu falar para você uma coisa sobre batalha, querido. Nós enfrentamos batalhas todos os dias e a Bíblia fala assim que não existe tentação que nós não possamos suportar, que não seja humana. Deus é fiel e Ele não tem nos dado situações ou tentações mais altas, maiores que nós possamos passar. Nenhuma luta que você está enfrentando, nenhuma batalha que você está enfrentando, querido, ela não vence sem o escape de Deus, sem a ajuda de Deus, para que você possa suportar. Você está passando por uma luta, você está passando por uma batalha, eu quero dizer para você, Deus é fiel, Deus está com você, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo, a Bíblia fala isso. Eu estou trabalhando um material e talvez em algum tempo vai sair esse material que fala sobre isso, se você souber quem é meu pai. Se você soubesse quem é meu pai. Sabe? Quando a gente tem um entendimento de quem Deus é, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Querido, a gente não tem que ter medo. Amém? O diabo treme diante de Jesus. O diabo e os seus demônios têm medo do nosso Deus. Então, quando a gente está submisso a Deus, a gente está dentro dos seus propósitos, andando com Ele. Querido, você luta, você vai, você não tem medo de nada, você não tem medo de enfermidade, você não tem medo, você não fica buscando também, né, entrar aí, atravessar a rodovia, falando, Deus vai me proteger. Não, mas você anda sem medo, você fala, Senhor Deus, ó Pai, eu vou enfrentar o que for, eu vou passar o que for, o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, e se eu morrer, eu vou acordar no céu. Você tem que ter essa convicção, amém? Senão a gente não vai viver o Evangelho. O Evangelho é esse, eu não posso viver debaixo de um medo. A Bíblia fala que os mártires, que os discípulos entregavam as suas vidas para Jesus. Estou eu disposto a entregar minha vida para Jesus? Ou não? Então olha aqui, a batalha, querido, quando a gente olha para a batalha também não é para te destruir, a batalha é para te promover. A batalha não é para te destruir, a batalha é para te promover. Eu costumava ser professor e quando eu dava uma prova para os meus alunos, não era para mim destruir meus alunos, eu não queria que eles falhassem. Muito pelo contrário, eu entregava uma prova para eles porque eu confiava neles, porque eu acreditava neles, porque eu sabia que eles eram capazes de passar por aquilo. Eu tinha confiança naquilo que eu tinha ensinado para eles. Como professor, eu olhava para os alunos e falava assim, eu confio em vocês, que vocês não vão ficar nesse nível para o resto da sua vida. Vocês vão chegar a um outro nível, vocês vão chegar do outro lado, vocês não vão ficar aqui sendo numa escola elementar para o resto da sua vida, vocês vão ser promovidos, a batalha é para te promover. Lutas somente são entregues para grandes soldados, boas, grandes lutas são entregues para grandes soldados. Você está passando por uma luta grande? Talvez Deus quer te promover, talvez Deus quer te levar a um nível mais alto. Muitas vezes a gente ora, muitas vezes eu oro e falo, Deus me leva a níveis mais altos. Deus quer me levar a um lugar mais alto. Deus quer te levar a um lugar mais alto. Mas, querido, se você e eu, nós refutarmos, se nós rejeitarmos a luta, como que nós vamos ser promovidos? Se eu rejeito a prova, eu não posso ser aprovado. Então, querido, se você está passando por uma situação, por uma luta nesse momento, eu quero dizer para você, maior é o que está com você. Lembra de Davi? Davi, todo mundo via um gigante. Davi via maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está do meu lado. Quem é esse incircunciso para enfrentar o povo, né? O exército de Deus? Na verdade, a palavra ali que fala
fala sobre o Deus dos exércitos. E é tão interessante porque fala ali, a palavra Deus dos exércitos, ele tem o poder de um exército nele mesmo. Se você olhar no original, quem é esse circunciso? Deus não estava falando, Davi não estava falando daquele exército, Davi estava falando do próprio Deus, do Deus que tem um exército, o poder de um exército dentro dele. Ele está do teu lado, ele é contigo, ele é o seu Deus. Amém? O Deus Todo-Poderoso, Jeová Shebaot. Amém? Então, querido, lembre-se disso. Todas as vezes que você pedir para Deus algo, Deus não vai te dar aquilo que você pediu. Deus vai te dar condições para você alcançar aquilo e oportunidades para você alcançar aquilo que você pediu. Se você pediu paz, Deus vai te dar oportunidades para você ter paz. Você pediu amor, Deus vai te dar pessoas para amar. Você pediu para Deus te dar paciência, então Deus vai te dar oportunidades de ser pacientes. Sabe, eu creio que Deus está nos permitindo crescer e o entendimento, querido, vai te fazer crescer. Deixa eu te dar uma última palavra aqui. O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Porque a voz de Deus produz fé. A voz de Deus, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, está produzindo fé dentro do seu coração. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, isso vai estar produzindo talvez medo, outras vozes produzem insegurança. Então deixa eu orar com você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de quem está ouvindo. Eu sei que há batalhas, eu sei que existem desertos, eu sei que existem lutas que enfrentamos, mas eu sei que o Senhor é o Senhor das batalhas. É o Senhor que nos guia. Tua palavra diz, Pai, se há alguma coisa que nós precisamos se arrepender, arrependei-vos, porque o reino de Deus quer entrar. Que o reino de Deus venha entrar na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Que a injustiça saia, que os medos saiam em nome de Jesus. Pai, se existem situações de deserto, dá-nos entendimento, dá entendimento para passarmos. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha guiar, assim como o Senhor guiou todo aquele povo de Israel, para passar pelo deserto com fogo, com a coluna de fogo. Guia o meu irmão, guia a minha irmã que está ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Pai, essas são lutas, nos faz olhar para o Senhor dos Exércitos e enfrentarmos as lutas e as batalhas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com a sua vida, compartilha ele com alguém. Coloca aí o seu like, coloca aí, para compartilhar, para promover a palavra de Deus e abençoar outras vidas. Que Deus abençoe. Eu vou estar sempre compartilhando vídeos aqui no canal, português e inglês, para abençoar os irmãos onde eu moro aqui também, em inglês. Ajuda eu a compartilhar. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.